Fala aí galera, vocês estão no Nerd Metal e galera, análise do episódio 124 de Dragon Ball Super. Se você já gosta do Dragon Ball, deixa um like, adicione os favoritos, compartilha, ajuda as bandas aí, o link tá na descrição. E vamos começar falando, obviamente, né, que o combate ainda tá se estendendo, do Jiren, do Goku e Vegeta. E cara, tá bem evidente que o Jiren ainda não tá usando todo o poder dele, o que tá apelão pra caramba, né? O Goku e Vegeta estão atacando ele com tudo que eles têm, cara. Ele tomou, vamos dizer assim, o equivalente a 2 daquele Final Flash que ele tomou do Vegeta. Ele ficou cheio de escombro em cima do cara, ele levantou, jogou tudo pro alto e não sentiu porcaria nenhuma, tá ligado? Então, tá mostrando que realmente ele tá muito forte, beleza? Enquanto a luta se estende, nós temos a visão do Dispo ali, né? Ele tá vendo a luta, ele tá vendo ali que o Jiren tá começando a apelar um pouco mais. E ele vai partir pra cima do Freeza. E a princípio, obviamente, a gente sabe que ele não tá fazendo grande coisa no Freeza, porque o Freeza tá na sua forma base, só por isso que ele tá dando um pouco de trabalho. Mas a velocidade do Dispo começa a ser um problema. O Freeza não consegue acompanhar tanto assim ele. E então ele tem que se transformar, cara. Ele usa aquela maravilhosa transformação dele, que é muito foda, de Golden Freeza. E como resultado direto disso, ele começa a acompanhar ali o Dispo, né? E fica aqui a ressalva, cara, na moral, o Dispo realmente, eles dão a ideia, né, de que o Dispo é um guerreiro sônico, é muito rápido e tal, né? E realmente a maioria dos personagens ali não conseguem acertar ele com facilidade. Inclusive o Goku e o Rito só conseguiram virar a mesa contra ele porque eles conseguiam prever os movimentos dele. Não é necessariamente questão de ver. Eles sabiam que ele já ia fazer e já tinha uma resposta automática quando ele fazia alguma ação. Basicamente isso. O Freeza achou que ia acontecer a mesma coisa, só que o Dispo ficou ainda mais rápido do que naquela luta contra o Goku e o Rito. Então ele realmente está mostrando aí que ele é um guerreiro poderoso, que não foi à toa que ele chegou aí na final, né, do torneio. Então, com a forma Golden Freeza, o Freeza começa a acompanhar ele. Mesmo ele sendo mais rápido, o Freeza começou a acompanhar os movimentos dele. Ficou mais difícil ainda pro Dispo, né? Vai aumentando a pressão em cima dele. E quando parecia que o Freeza tinha vantagem, já que ele era muito forte, ainda conseguia, muito mais forte, né, que o Dispo, e ainda conseguia acompanhar os movimentos dele, obviamente a vantagem virou completamente pro Freeza, né? O problema do Dispo era justamente que ele vive de velocidade. Se você consegue acompanhar ele, acabou, irmão. Ele não é tão forte assim, sabe? Então ele acaba usando uma nova técnica dele, que eu tô chamando aqui de Migate no Dispo, né? Porque é bem parecido com o Migate no Goku. Ou então o Haki da velocidade, né? Pra quem gosta aí. Ele é muito rápido, é uma técnica que ele fica com a velocidade da luz, assim, uma coisa bem rápida. E ele cai dentro do Freeza, cara. O Freeza perde de novo a capacidade de acompanhar ele. Detalhe que o Freeza tá na forma Gold, que era justamente a forma que a gente achava que ia ser o bastante pra levar o Dispo à derrota, né? E não é. Então o Dispo começa a botar pressão no Freeza, e o Freeza aos poucos vai sendo afastado, né? No meio da arena, vai começando a ir pra beirada. Então o Bills grita o nome dele, né? O Gohan vê que ele tá com problema e deixa o 17 lá com o topo. Até que não é exatamente uma má ideia deixar o 17 sozinho com o topo, porque os dois juntos não estavam fazendo nada. Mas o 17 tem a habilidade de ficar comprando bastante tempo ali com o topo, por causa da estamina dele, que é infinita, e o campo de força. Então não é exatamente um problema assim pro 17 ficar sozinho com o topo, não. O Gohan vai lá, tenta ajudar o Freeza, né? E eles têm o mesmo problema. Não dá pra acompanhar o Dispo. O Dispo é muito rápido. Mas o Gohan consegue aí ter um ponto de vista muito interessante. Ele percebe que o Dispo se movimenta demais, né, para os lados, para frente, para trás, ele se movimenta demais. Então ele dá a ideia de diminuir o espaço em que o Dispo pode se movimentar.
ele serve de chamariz, ele compra uma briga ali rapidinho com o Dispo. E o Freeza usa uma técnica maneira, que ele usa os Death Beam dele como uma barreira. Ele faz várias barreiras de energia assim, usando o Death Beam dele, o Raio da Morte. E dá certo, cara. O Dispo não consegue se movimentar tão bem, então ele, sem essa mobilidade, como eu falei, ele gira em torno de ser rápido, né? Ele não tem mobilidade pra fazer muita coisa, ele acaba sendo jogado pra parede. Só que essa parede é uma via de mão dupla, porque se por um lado o Dispo encosta nela e toma dano, o que acontece quando o Gohan encosta nela? Também, né? Então tem esse perigo de ficar ali. O Gohan também corria o perigo de ficar ali dentro e tomar esse dano, né? Só que aí o Gohan começa a pressionar, cara. Ele começa a pressionar bastante o Dispo lá dentro. Parece que ele vai empurrar o Dispo ali na parede mais uma vez pra dar o GG. E cara, infelizmente o Freeza ainda não parece que, apesar de ele falar que domina o Golden Freeza, ele não domina tão bem assim, cara. A estamina dele acaba muito rápido. E ele perde esse potencial de criar essa barreira, né? E como consequência disso, o Dispo consegue esquivar do golpe final do Gohan. O que seria um problema, né? Porque, porra, o Dispo ficou com a arena toda de volta pra ele se movimentar, seria um inferno de novo. E era o último recurso que eles podiam usar contra o Dispo naquele momento. Então o Gohan mostra que tem uma reação de pensamento muito rápido, né? Ele mobiliza o Dispo e já fala logo já pro Freeza, cara, já sabe o que tem que fazer, né? O Freeza, porra, já né? Fazer o que? Já vamos lá. E ele acaba jogando o Gohan e o Dispo da arena. Uma coisa interessante é que essa cena lembra bastante o Goku e o Piccolo contra o Raditz, cara. Pô, pra quem, com certeza, acho que todo mundo pegou a referência, vai. Todo mundo que viu o primeiro Dragon Ball Z lá na saga dos Saiyajins, sentiu essa referência aí de ele se sacrificando, né, pra levar o Dispo junto com ele. E, bom, a princípio valeu a pena, né? O Gohan não era nem de longe um dos melhores ali, não tava conseguindo imitar tanto assim. Mas ele teve papéis importantes justamente por causa dessa linha de raciocínio dele. Ele era muito inteligente, fazia grandes observações durante o combate. Isso era um ponto muito forte dele durante todo o torneio. Sei lá, vai ter gente que vai gostar, mas ele tinha que ser poderoso e blá blá blá. Cara, o cara não treina. Você não pode falar que o cara é mais poderoso se ele quase não treina. Então não adianta, sabe? Julgar o cara só pelo poder. O bagulho dele era ser inteligente e ele mostrou isso. E, bom, pra finalizar, eu gostaria de deixar aqui a ressalva da preview, né? Que basicamente o Topo vai usar ali o poder do Deus da Destruição, né? O Hakai, né? E é complicado, ele vai ficar saradão, vai ficar brabo, 17 já não fazia nada, né? Vamos ver se com o Golden Freeza ele consegue. Vamos dar uma olhada. Bom, galera, essa foi a análise. Eu vou ficando por aqui, vocês estão no Nerd Metal, valeu, um abraço e fui!